primeiro tema que nós vamos falar aqui é a respeito de aborto como método anticonceptivo. Amigo, aborto como método anticonceptivo é uma coisa ilógica só pela própria palavra. Porque se acontece um aborto, é lógico, aconteceu. Aquilo que nós estamos falando aqui, na verdade, é simplesmente retirar aquilo da mãe, não é? É retirar. Bom, os outros tipos de aborto, eles não estão em debate aqui. Aborto como método anticonceptivo é uma definição muito porca do termo. É aborto a qualquer circunstância, inclusive até o 9º mês. Perceba o que isso significa. Vamos lá. O Arthur fez um vídeo no canal dele a respeito do aborto, que é talvez um dos vídeos mais infantis que eu já vi na minha vida, cara. E depois ele até pede desculpas por esse vídeo. Mas esse é um dos vídeos mais infantis que eu vi na minha vida. Primeiro ele diz que definição de vida é aquilo que nasce, reproduz e morre. Seres humanos, alfaces e um porco que se transforma em bacon estão no mesmo balaio. Se tudo nasce, reproduz e morre. E aí ele fala, o feto não nasce, reproduz e não morre. É lógico que não nasce, porque você não deixou ele nascer. E aí ele não vai nascer. Ele fala, uma criança nasce, reproduz e morre. Bom, a semântica da palavra criança, Arthur, é uma semântica muito ampla, muito complexa. Eu te pergunto, será que uma criança com 4 anos de idade tem condição de ter uma gravidez? Ou uma criança com 4 anos de idade tem condição de ter espermatozoides? Mas é claro que se você matá-la, ela não nascerá, reproduzirá, ou morrerá certamente porque você a matou, certo? Agora, nós vamos fazer um exercício lógico, tá, Arthur? Eu quero que você preste bastante atenção nesse exercício lógico, assim como as pessoas de casa, eu quero que prestem muita atenção nesse exercício lógico. Como você mesmo diz no seu vídeo posterior, falando, eu acho que eu falei algumas besteiras a respeito do aborto, como você mesmo diz, Arthur, você diz que a ciência não pode dizer quando começa a vida humana com 100% de certeza. A ciência não pode dizer com 100% de certeza quando começa a vida humana. Correto, Arthur? Bom, se sim, o que acontece é o seguinte, não passa de um achismo seu. Não passa de um achismo seu dizer que aquilo dentro da mãe não é vida. Agora, para esse nosso exercício lógico, se eu estou com um achismo meu, dizendo que aquilo é vida, e você com um achismo seu, dizendo que aquilo não é vida, certo, Arthur? Que tipo de decisão você pode tomar, Arthur? Que tipo de decisão você pode tomar que possa ter 50% de probabilidade de eliminar uma vida humana? Que tipo de decisão você pode tomar na sua vida, Arthur, que possa levar a 50% de chances de ser homicídio? Ainda que fosse 1%, Arthur, como é que você poderia tomar uma decisão como essa, sendo que a ciência não dá 100% de certeza se aquilo é ou não é vida? Mas esse, Arthur, é só um exercício lógico. É só isso. É só um exercício lógico. Porque a verdade é que aborto, ele é assassinato por definição semântica. Definição semântica da palavra aborto, morte do feto. Se você pegar um livro, por exemplo, e diversas pessoas me procuraram, ao saber que eu ia fazer esse debate, um médico me procurou, falou, não deixe ele usar o argumento de que aquilo não é vida. Ele não tem o direito de usar esse argumento. Sendo que a maior parte dos livros de medicina, e aqui eu cito um Embriologia Clínica, do Keith L. Moore, né, que é PhD em Stanford, um dos caras mais respeitados em biogênese e tudo mais, né? Ele diz, 100% sim, é 100%. Isso é uma vida. É uma vida. E vamos aqui excluir que você, Arthur, tem que me provar que aquilo dentro da mulher se transformará em um tamanduá paralítico, em uma lagartixa, em um saci pererê. Você tem que me provar que aquilo não é um ser humano. Porque a partir da 4ª semana você já vê o coração daquele ser batendo, como eu vi o do meu filho. Meu filho, infelizmente, não nasceu. Agora, eu acho engraçado, Arthur, porque isso é muito importante.
Você, no futuro, será uma liderança. E você, agora mesmo, está defendendo exatamente a mesma posição que os esquerdistas defendem na escola. Aqueles mesmos que saem com os peitos pintados e todos maquiados, e vamos tirar, vamos abortar. Você está defendendo exatamente a mesma coisa. E você é um rapaz inteligente, você é um rapaz honesto, que faz o seu canal na maior boa vontade. É importante que você reflita a respeito disso, para que não te prejudique no futuro, num futuro, inclusive, político. Então, nenhum direito é oferecido àquele ser que é externo à mãe. Ele é absolutamente externo à mãe, porque contém material genético do pai e que foi concebido de livre e espontânea vontade em um ato livre de duas pessoas. Porque o que nós estamos falando aqui é a respeito de aborto como... não abortos que já são previstos por lei, no caso de estupro, etc. Não é isso que está em discussão aqui. Em um ato livre, dois seres humanos eles fizeram isso. E você diz, eu sou liberal, e qual é o conceito mais caro que você tem? A liberdade dentro de você. Então eu te pergunto, você que é liberal, é a favor das liberdades humanas. O aborto é o crime absoluto contra a liberdade humana, porque priva aquilo que você pensa ser algo, priva aquilo que você pensa ser algo da possibilidade de ser, Arthur. Isso é realmente muito triste. É realmente terrível. Para mim foi um pouco decepcionante. É engraçado que você tem tanta empatia com os animais, no caso da vaquejada, e eu acho importante ter empatia com os animais, porque eles são filhos de Deus, né? Eles são criaturas de Deus, mas não tem a empatia com filhos de Deus. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo, e nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro. Rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito, dizia Mário Quintana. Legal. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, eu acho que é a coisa que eu preciso esclarecer antes de tudo. O aborto, ele não faz parte da pauta liberal, né? Eu tenho vários amigos, inclusive anarcocapitalistas, que pedem menos Estado ainda do que os liberais, que eles são totalmente contra o aborto. O aborto, na verdade, ele vem de uma convicção pessoal minha, e eu tenho a cabeça aberta para discutir isso, inclusive eu posso estar errado. Eu tenho a mentalidade de que, de repente, o que eu sou a favor pode realmente ser um assassinato. Da onde que a gente vai tirar isso? A primeira contradição que eu vejo quando o pessoal quer proibir o aborto a qualquer custo é o seguinte: o pessoal fala, não, mas em caso de estupro, aí tudo bem abortar. Não, mas em caso de um feto acéfalo, tudo bem abortar. Então eu penso o seguinte, peraí, se você acha que aborto é assassinato, então em caso de estupro, tudo bem você assassinar um bebê? Então eu vejo uma contradição isso logo de cara, né? Em segundo lugar é o seguinte, a gente vê de fetos acéfalos, no caso de fetos acéfalos, então quer dizer assim, se o bebê não tem cérebro, ele não é uma vida, cai na mesma contradição que eu caí quando eu tentei definir vida. E quem sou eu para tentar definir vida, né? Inclusive, eu fiz um segundo vídeo falando que eu mandei mal, a minha primeira definição de vida ficou bem genérica. Apesar de que o Nando Moura agora me contestando, ele falou, bom, então o alface não é uma vida? É sim, porque o alface nasce, se reproduz e morre, assim como um ser humano ou um tamanduá paralítico. Mas, de qualquer forma, é isso. Uma outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: quando eu falo que eu sou a favor de aborto, eu não aposto na chance de que eu esteja 50% certo, 50% errado. Essa porcentagem está arbitrária. Quando você joga um dado e você acha que vai cair qualquer número, menos o número 1, por exemplo, você não está caindo na arbitrariedade de estar 50% errado. A sua probabilidade de estar certo é um pouco maior. Então, eu acredito que eu estou um pouco mais provável de estar certo, porque é o seguinte: a própria comunidade científica não chega numa conclusão de quando começa a vida. Alguns dizem que a partir da terceira semana, né, porque antes disso você não consegue nem saber se o feto vai se tornar um bebê, ou dois, ou trigêmeos, enfim, então dizem que é a partir da terceira semana. Alguns dizem que é a partir da oitava semana, quando começa a ter ondas cerebrais, e nesse caso, eu deixo aqui exposta a contradição do acéfalo, quer dizer, se o bebê, então, é acéfalo, e ele pode, então, sofrer um aborto, antes da oitava semana, por que ele não pode, se ele não tem nem cérebro? E na 24ª semana, que são o pessoal um pouco mais
pragmáticos, que acham que antes da 24ª semana o feto não tem nem pulmões, então se você tirar ele do útero da mãe, ele não sobrevive, então ele não pode ser considerado uma vida plena, independente da mãe. Eu, sinceramente, não tenho a minha opinião 100% formada, tenho a cabeça aberta para discutir isso, mas eu tenho uma visão um pouquinho mais pragmática. Eu acredito que um zigoto, quando até aquele negócio que você falou, o Cauê Moura, por exemplo, ele defendeu isso falando, se aborto é assassinato, então punheta é genocídio. E eu vou te dizer, a pior coisa que existe é quando uma pessoa está defendendo algo que você também defende da maneira errada. Porque você pode ser rotulado defender aquilo daquela mesma maneira, e eu discordo disso. Só que eu também não tenho preconceito com quem defende a mesma coisa que eu. Então, por exemplo, se tiver um esquerdista lá, defendendo um monte de coisa, e por algum problema mental que ele tenha, ele esteja defendendo menos imposto, eu vou abraçar a causa e falar, não, vamos defender menos imposto também, né? Que não é o caso aqui. Enfim, então, assim, a minha conclusão é mais ou menos essa. E em relação ao vaquejado, é o seguinte, cara, eu, sinceramente, não consigo ver a relação entre eu achar que um zigoto não é vida, lembrando que um zigoto é algo microscópico, se eu pegasse ele na mão, eu nem veria, né? De você abominar, você pegar um quadrúpede de meia tonelada e ficar puxando ele pelo rabo para se divertir, para ele cair e se machucar. Então, assim, cara, eu acho, sinceramente, que a vaquejada é um tipo de crueldade, é você, em 2016, querer se divertir às custas do sofrimento de um animal. Eu mandei mal no meu vídeo quando eu xinguei o pessoal, não é meu estilo, peço desculpa por isso, mas eu não vejo que isso se assemelhe a algum tipo de crueldade com bebês, né? Como eu falei, pode ser que eu esteja errado, pode ser que amanhã eu pense e fale, não, realmente o zigoto é uma vida. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho informações suficientes para alegar, assim, com toda a certeza que não, o zigoto é uma vida e nós devemos defender. Mesmo porque, hoje em dia, a gente sabe que isso também não é um argumento final, mas hoje em dia, no Brasil, a proibição do aborto leva muitas pessoas a fazerem de maneira clandestina, levando à morte muitas mulheres. Então, eu acho que a maior arma contra o aborto seria, na verdade, educação e informação, ao invés de uma proibição simplesmente dura e rígida a 100%, assim. Maravilha. Nem tá precisando tocar aqui, então, a live, Nando. Desmutei. Beleza. Pode iniciar a hora que quiser. Calma aí, deixa eu reiniciar meu cronômetro aqui para que eu tenha a marcação também. Bom, primeiro o Arthur fala que o aborto não faz parte da pauta liberal. Arthur, para mim não interessa, para mim importa que faça parte da tua pauta. E para mim importa que eu possa mostrar às pessoas o quão errado é isso, tá? Eu gostaria que você depois pudesse refletir muito, cara. Você pudesse refletir muito, porque como eu falei, você vai ser uma liderança. A respeito do... Ele não está em discussão aqui, mas já que você citou, por exemplo, aborto no caso de estupro, Arthur, a culpa, caso aconteça um aborto, é 100% do estuprador. É claro que da perspectiva do feto, do embrião, nada muda. E eu vou te falar aqui algumas histórias para que você possa refletir. No Fantástico, há pouco tempo, uma mulher que ia ficar tetraplégica se ela tivesse se ela fosse até o final da gravidez, decidiu ir. E a filha dela é uma maravilhosa, é uma menina maravilhosa. Ela foi ali lutar pela esgrima, né, pelo Brasil, orgulhando o Brasil, foi reportagem do Fantástico. E tem também a história de uma índiazinha, que saiu na Folha do Nordeste, que ela foi estuprada com 9 anos e ela teve um filho. Isso já é uma história antiga, tá, Arthur? E aí perguntaram para ela o que é o maior amor da vida dela. Essa índia falou que o maior amor da minha vida é esse filho aqui. Ele é o maior amor da minha vida. Para que você entenda isso, eu recomendo que as pessoas aqui o estupro é um crime hediondo, é um crime que atenta contra a dignidade do ser humano. Mas eu penso que crime, eu não sei como seria. Portanto, mantenha a minha opinião isenta aqui. Peço para que assista também um filme chamado O Quarto de Jack. É um filme muito interessante. É uma mulher que foi raptada e ela sofreu abusos sistemáticos e ela tem um filho. É também a salvação dela. Não só a salvação psicológica dela, mas como a salvação dela daquele cativeiro. Então são coisas para que você pense, Arthur, para que você possa refletir, para que não fique 100% engessado a tua percepção sobre isso. E um outro
uma outra coisa a respeito da anencefalia e tudo mais, eu gostaria que todo mundo aqui que estiver vendo esse hangout pudesse pesquisar. A man who lives without 90% of his brain is a challenge. Né? Então, um homem que vive sem cérebro, o cara não tem cérebro. O cara não tem cérebro, só tem 10% do cérebro. No entanto, a vida dele é absolutamente normal. Caso a mãe tivesse optado por aborto, estaria morto. Agora, eu acho engraçado, cara. Você quer que... eu sei que você não tem a certeza, mas você precisa convencer as pessoas. Eu não posso acreditar no cara que acreditava 2 semanas atrás que o Mandela era um mito. O Mandela do Partido Comunista, que participava daqueles grupos que colocavam um pneu na cabeça do cara, colocava querosene e queimava só para que os olhos da pessoa explodissem. Você quer que eu acredite na sua incerteza de que aquilo é uma vida, ou que eu acredite na certeza do Dr. Keith L. Moore, PhD de Stanford, que diz com 100% de certeza, sim, é uma vida. Tá? Então, está em desenvolvimento normal dentro da mulher é uma vida. Tá? Agora, eu gostaria que você refletisse mais a respeito da vaquejada e do aborto. É claro que nós temos que ter toda a empatia com os animais, criaturas de Deus, isso sem dúvida, mas numa vaquejada o animal vai e cai no chão, puxam o rabo dele. No aborto, eles enfiam uma pinça lá, quebram a caixa craniana da criança, sugam o cérebro dela, destroem ela da forma mais horrível e absurda que você pode imaginar. Você não consegue ver a diferença entre a crueldade de uma coisa e outra? E esse aqui é só um fato, para que vocês tenham noção. Uma mulher, ela pode chegar, por exemplo, no Pérola Byton, aqui em São Paulo, e ela dizer que foi estuprada. Essa mulher diz, eu fui estuprada. Não existe nenhuma comprovação a respeito disso, não existe nenhum tipo de boletim de ocorrência, nem nada. No dia seguinte, ela está na mesa de cirurgia para fazer o aborto. E eu acho que isso é uma coisa muito complicada, muito que me entristece muito mesmo. Né? As crianças vieram aqui, tio, hoje é Halloween, a gente toca aí a campainha, você dá uns doces pra gente e tal. Eu vejo que cada uma dessas crianças, às vezes, poderia não ser o que elas são.